Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast das Histórias que se Conectam. E hoje o nosso tema é Histórias que se Conectam. E aqui quem fala é Stephanie Moura. Aqui quem fala é a Babi. Aqui quem fala é a Fabiola. E sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje a gente vai, antes de começarmos, eu quero pedir para vocês curtirem aqui o vídeo, também seguir a gente no Instagram e no TikTok, e seguir a nossa página aqui no YouTube, que a gente vai trazer cada vez mais conteúdos que se conectam com você, com a espiritualidade. E é isso, simbora, meninas? Simbora. Vamos lá. A gente vai falar um pouco de como que a gente se conheceu, como que a gente se conectou com cada uma. Para quem não sabe, eu moro aqui na Irlanda, agora estou morando num outro lugar, no meio do mato aqui. A Babi mora no Rio e a Fabiola agora mora em Uberlândia. E aí, a gente se conectou por meio de um curso que a gente fez de autoconhecimento e foi o universo mexendo as pecinhas, né? Porque eu lembro que a gente teve uma troca, eu fiz troca com a Fabiola e com a Babi. Eu não sei se vocês trocaram, meninas. Vocês trocaram? Não lembro se eu troquei, eu acho que não. Não, porque a Babi, ela não... Ela iniciou primeiro, né? O curso, e aí depois que eu conheci ela, né? A gente fez, eu e você fez a mesma iniciação, a mesma turma, e aí mesmo assim levou ainda um tempo, né? Aí a gente fez uma troca, e aí que a gente foi afinando, né? A história junta, né? E aí depois, através de você, eu cheguei em Babi, né? Na Babi, né? Foi, porque eu lembro que no curso as meninas comentaram que a Babi fazia o semestral, a mandala semestral, e eu tava passando por um processo muito assim, sem clareza da minha vida. Eu falei, eu quero fazer, vou chamar ela, que eu conectei. E a Fabiola foi um caso de amor, porque eu tava saindo de uns relacionamentos meio conturbados de amizade, e a mulher, na primeira semana, falou assim comigo: Te amo, Madalena, não sei o que. E aí eu falei, meu pai, eu assim, ó, olha, eu vou não te me falar, para eu falar estigmata. eu te amo, você se sinta privilegiada, hein? Falei, meu pai, Olha lá. o que tá acontecendo? E sabe que é muito louco isso? Eu estava recebendo notícias de que no meu campo energético estava chegando. Foi um dos motivos que eu procurei a Babi, de chama gêmeas, alma gêmeas, e a gente entende que chama gêmeas é só relacionamento amoroso, sendo que eu sou casada, né? E eu falei, que isso? Como assim? E na verdade era pessoas, amizades que ressoam com a minha energia, que estava chegando no meu campo energético. E era o momento exato que onde estava saindo pessoas e entrando pessoas novas. Enfim. E aí começou essa conexão. Vou passar a palavra, que depois eu trago o que eu tenho mais para falar. Vai. Para mim também foi muito isso, assim, na verdade foi um reencontro, não só da irmã de alma, né, mas de ter ali a rede de apoio, né, eu falo muito isso, assim, aonde eu passo. Eu sempre morei próximo à família e tudo mais, tem todo mundo assim próximo, mas ainda faltava aquela rede de apoio que realmente me aceita e me entende da forma que eu realmente estou, né? Sempre tive muitas amizades, né? Na verdade não, mentira, eu nunca tive muitas amizades, não. Na verdade eu tenho uma melhor amiga que é a que veio a vida toda, agora que eu lembrei. Não tenho muitas amizades, nunca fui uma pessoa de muitas amizades, acho que era isso que eu queria dizer. Porque realmente eu sempre fui de ciclos. As pessoas vêm, elas são ciclos e vai. E engraçado, porque depois, chegando aqui agora a consciência, que eu sempre me julguei muito por isso. Porque eu queria ter aquelas amizades eternas, desde criança, todo mundo junto, felizes para sempre. Então, eu não entendia o porquê que eu não conseguia manter isso. As pessoas eram cíclicas na minha vida, né? Só tem uma grande amiga minha, que também é um reencontro de alma, né? Porque senão ela não teria suportado. Isso eu já entendo hoje claramente. Que foi a única que permaneceu. E por mais que ela assim, sempre foi uma grande rede de apoio para mim, ela tem a vida dela, tem a correria dela, e aí quando eu encontrei Stephanie também passando por altos e baixos espirituais, energéticos, também tentando entender como tudo isso encaixa o lado humano com o lado espiritual, como tudo isso reverbera,
E aí eu falei, então peraí, não sou tão doida como eu sempre achei que eu fosse. Tem outra doida igual eu. Vamos ser doidas juntas. Gente, é muito louco, né? Eu sempre me achei louca também, assim. Sempre me achei doida. Quando eu era bem mais nova, assim, criança, adolescente. Desculpa. Quando criança, adolescente, eu sempre achei que eu era louca. E, cara, é muito engraçado ouvir isso das pessoas, assim, porque hoje eu me sinto tão dentro desse universo e faz tanto sentido ser quem eu sou, que eu não consigo nem imaginar mais como era lá no passado, que eu me sentia muito fora, assim, de contexto, quando se dizia a respeito à espiritualidade. E quando a gente se conectou lá no curso, foi isso, assim, a gente se conectou, mas não foi aquela coisa do amor à primeira vista, né, que a gente pinta aí pelo mundo. Não foi isso. Foi muito assim, foi bom encontrar vocês, a gente teve uma boa conversa, mas foi isso. E aí as histórias foram, é aquilo que vocês falaram, né? O universo foi mexendo os pauzinhos até que a gente pudesse de fato se conectar. E isso foi feito através, por exemplo, das nossas canalizações, das mensagens que a gente recebia da espiritualidade, e isso foi trazendo a gente cada vez mais próximo uma da outra, porque, na verdade, a gente estava ali trazendo as mesmas informações e quando a gente se juntava para conversar, uma percebia que a outra tinha canalizado a mesma coisa, mesmo sem a gente ter falado disso previamente. Então, o que faz a gente lembrar do tema de hoje, que é histórias que se conectam e o quanto que os nossos antepassados, os nossos ancestrais, canalizavam as mesmas informações vindas da espiritualidade e sem se conectarem, porque hoje a gente tem o benefício da internet para poder falar umas com as outras o tempo que a gente quiser, e aí isso pode ficar até nesse sentido da dúvida, do povo achar, não, vocês devem estar combinando alguma coisa. Mas no passado não tinha isso, e quando a gente vai olhar os dados históricos, a galera canalizava a mesma coisa sem nunca terem se encontrado em pontos completamente distintos do globo. E aí entram as grandes mitologias que a gente conhece, né? De vários povos diferentes, falando mais ou menos da mesma coisa, com relação à nossa humanidade, às nossas histórias, e é muito potente como que a espiritualidade mexe esses pauzinhos e coloca a gente no lugar certo, com as pessoas certas, muito embora, para a nossa história aqui, esse lugar, ele é só virtual. E muito engraçado como que a nossa vibração, ela corresponde a esse círculo que a gente vai se conectando, né? Porque enquanto está falando, é muito engraçado, porque assim que eu me conectei com Fanny, eu lembro que eu ficava assim para todo mundo, porque como ela mora na Irlanda, né? E eu falava, gente, agora eu tenho uma amiga chique que mora em outro país, ó, agora eu tenho uma amiga que está em outro país, você dá licença. Então, assim, isso trouxe uma energia de alegria, isso trouxe uma vibração de expansão muito grande na minha vida, quando eu fiz essa conexão com ela. E isso se expandiu muito, porque a gente no início a gente fez algumas lives e a gente começou a fechar projetos, a gente começou a sentar ali para poder estudar sobre isso. E eu lembro que eu falava para todo mundo, falava, então, deixa eu te falar, agora, tá? Sua mãe tem uma amiga internacional, vou fazer projetos internacional. E falando vibracionalmente, né? Isso leva a gente para um outro patamar energético. De engraçado que a gente sempre escuta essas questões de o círculo de pessoas que você convive é muito importante, tudo mais, mas a gente não dá muita atenção para isso. E aí, quando a gente vive na prática, que a gente realmente entende, porque eu lembro que me conectando com ela, nessa energia dela, dessa amorosidade toda também que ela traz, isso reverberou muito na minha vida, muito mesmo, e expandiu também para o negócio de uma forma muito, 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 muito expansiva. Quando você fala isso, Fabíola, me vem assim que esse momento que a gente está passando do planeta é um momento de conexão mesmo, onde que as almas estão se reencontrando. E o que vai gerar essa conexão uma com as outras? O que vai fazer que as histórias se conectam? É o que a gente está vibrando por dentro, né? Então, por exemplo, eu e a Fabíola se encontramos primeiro, depois do curso,
porque a gente estava reverberando muita coisa igual ali. As histórias nossas estavam super se conectando. E aí foi um alinhamento energético. Aí em junho, eu lembro que depois de 6 meses que a gente começou a receber as coisas, e a gente falou assim, cara, eu gosto muito daquela energia daquela menina, daquela Bárbara. A gente Vamos falava, nossa, chamar gosto ela mais para da os energia daquela projetos. Bárbara, gosto mais daquela Babi. Eu fiz, vamos fazer um grupo e colocar ela, e se ela não quiser, ela sai. Mas era porque, energeticamente, a nossa energia já estava alinhando com a da Babi. E aí as coisas foram se alinhando. E às vezes a gente fala assim, por que eu perdi aquela conexão com a fulano de tal? Porque às vezes a conexão interna, ela já tinha que dar, né? Já não está na mesma vibração. Não é porque você é melhor que o outro, não, porque as coisas que você acredita que está alinhada dentro de você, não está alinhada mais com o outro, e ele tem outras crenças, você também segue o seu caminho e tá tudo certo. E aí, o que me veio uma coisa que eu já esqueci, mas enfim, e é exatamente isso, para a gente prestar atenção nessas conexões que a gente está gerando. Aí, lembrando que o que une nós três é as gargalhadas, tá, gente? O principal é as gargalhadas. Mas essa conexão é para a gente observar, ainda mais nesse momento planetário, dessa conexão que a gente está gerando com as pessoas, né? Essas histórias que estão se conectando. Por que eu estou me conectando com pessoas com essa história? Qual que é como que fala? A proximidade da história que minha entre a outra pessoa? Porque isso também gera conexões. E aí, voltando, mudando de assunto, mas dentro do assunto, é sobre o que a Babi trouxe sobre os ancestrais, como recebiam essas ferramentas. Tem um documentário na Netflix, eu tentei achar aqui, não achei agora, mas depois eu coloco na descrição, que fala exatamente isso. Que, por exemplo, aqui na Irlanda, tem aqueles símbolos que parecem um círculo, bem rodando assim, né? Eu até fui em um lugar onde que nem lembro quantos anos, 1000 anos atrás, tava o que eles fizeram, eles canalizaram isso, e aí nesse documentário mostra sobre isso, e fala que lá na França, eles não tinham contato, receberam desenharam a mesma coisa, era como se estivesse cultuando, era um culto deles, sabe? E aí, como assim eles receberam a mesma imagem, sendo que eles não tinham contato, sendo que não tinha tecnologia, assim, né? É igual quem estava lá, as pirâmides, se eu não estou enganado, dos maias, né, ali, né? É dos maias mesmo, né? E tá certo, não tá, meninas? Eu acho que não, tá. E ali no Egito, eles recebiam as mesmas ferramentas. Eu vou achar o documentário, que é muito interessante. Eles tinham as mesmas ferramentas, canalizavam as mesmas coisas, em lugares totalmente opostos. Como assim, né? Porque realmente eles estavam energeticamente alinhados com algo que se conectavam ali. Pode falar, Babi? Não, algo superior, né? Superior. Eles estavam recebendo essas informações de algo superior, e aí aqui, como nós somos canais, todos nós, eles recebiam e ancoravam isso nesse planeta lindo de meu Deus, mesmo eles não estando próximos fisicamente, eles recebiam as mesmas informações. E aí me faz lembrar da questão das ideias, né, que a gente tem hoje, e aí a gente olha assim, sei lá, eu pensei aqui em fazer uma coisa XYZ. Quando eu vou ver, a Fabi já está fazendo e acabou de lançar. Eu falo, meu Deus, me copiou. Ela quer me roubar a minha ideia, ela é uma invejosa, mesmo que essa pessoa nem siga, nem saiba quem você é na fila do pão. E isso é o quê? Isso é porque existe tudo nesse grande campo energético aí, vamos chamar de, sei lá, fluido cósmico universal, como alguns da malha magnética, né? E isso tudo está nesse campo. Alguém vai lá e vai pegar. Pode ser que você pegue um pedaço da mesma informação que o seu colega pegou. E aí vocês vão desenvolver e vão acessar as mesmas ideias, mas não é porque necessariamente um quer copiar o outro, é porque essa informação já está lá disponível com a espiritualidade e alguém vai ter que trazer ela para cá. Pode ser que você traga, pode ser que você não traga, pode ser que todo mundo traga e cada um dentro do seu servir. Mas isso ainda assim vai falar da gente conectando com algo acima de nós e com a nossa capacidade de sermos canais aqui na Terra. Isso é muito potente. Sim. Isso é muito bom, né, Babi, você trazendo isso, porque
traz também de quanto tudo também está sempre num determinado momento e hora certa, né? Eu sempre passei pelo CLT, passei pelo estudo convencional, né? Eu fiz logística, nunca segui, então até hoje eu ainda não compreendo por que isso passou na minha vida. E eu sempre tive uma sensação de que faltava algo, que ainda não estava ali no lugar que eu precisava estar. E aí, no decorrer do tempo, quando eu comecei essa jornada como terapeuta, isso foi criando uma ideia de mais ou menos, né, de como que é o caminho, da onde que realmente eu deveria estar. Então, assim, muitas das vezes eu falava assim, nossa, mas por que eu não fiz psicologia e tal? E aí, hoje eu compreendo, porque realmente não é ali, naquele espaço de fala que eu ia trazer a contribuição. E aí, muito engraçado, porque aí quando a gente se reencontrou, eu olhava assim as nossas ideias, o nosso grupo, tudo isso que vai trazendo esse estado de pertencimento, e aí eu falava, cheguei. Mesmo que talvez a gente não fizesse nada, só de estar entre nós ali, eu sentia o estado de pertencer. E eu falava, é aqui que eu precisava estar, é aqui que eu precisava chegar. E isso foi uma experiência muito grandiosa, porque eu sempre lidei muito com muitas cobranças em cima de mim sobre essas questões, sobre nunca entender o porquê que eu não cabia nas caixas, ou porquê que aquele convencional não encaixava, ou porquê que isso não fazia eu ficar ali, ou porquê muitas das vezes aqueles ciclos ali, eles estavam passando por mim aí de repente eu já não queria estar mais ali naquele ciclo, não queria mais ouvir aquela pessoa, já não estava mais, e aí eu me trazia a autocobrança disso, né? De que o problema, então, que eu tinha um problema, né? Eu falava, gente, eu tenho algum problema, porque não tem condição, né? E aí, quando teve o nosso reencontro, que eu consegui entender o estado de pertencer ali. Então, foi muito mágico isso. Para mim também faz muito sentido e é muito significativo isso que você está trazendo, Fabíola, porque nesse período também eu encontrei lugares que eu me sentia em casa, e aí vindo para a Irlanda eu estava longe desses lugares que eu sentia em casa. E chegando aqui, eu senti esse vazio também, de que eu não estava me conectando com as pessoas. E assim, para mim, o que faz sentido é que a partir do momento que eu comecei realmente a mergulhar em mim, no meu autoconhecimento, entendendo o que fazia sentido para mim ou não, eu comecei a conectar com pessoas que estavam ressoando isso também, que estavam sendo verdadeiras com elas. Porque enquanto eu estava tentando encaixar nessas caixinhas, eu estava num lugar onde que eu queria pertencer em lugares que não pertenciam, que eu não pertencia, que não fazia, né, ali a minha vibe, e eu estava tentando me apertar para poder ficar ali e ser aquele tipo de pessoa para as pessoas me aceitarem, né? E aí, quando minha chave mudou, eu até fiz um post esses dias falando que... Mentira, vai ainda pro ar. Falando exatamente sobre isso. Então, já tá lá. Então, o post já tá lá. Já tá lá. Porque, A gente tá gravando antes. Exatamente isso. Que enquanto eu manipulava até as terapias, que eu fazia terapia, mas eu manipulava até a terapeuta para poder não olhar para as questões que eu queria olhar. E aí, a partir do momento que eu vi que eu era responsável pela minha vida e eu queria mudar minha realidade, eu queria me conectar com coisas que realmente faziam sentido para mim, as coisas começaram a mudar, realmente. E aí, quando eu olhei para mim e falei assim, cara, isso faz sentido, isso não faz. Eu não sabia nem que cor eu gostava, gente. Vocês têm noção disso? Tão perdida que eu tava. E aí eu falei, tá, então eu gosto de cor da terra, cor terra, né? Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. E comecei a me posicionar dessa maneira, eu comecei a atrair pessoas que realmente ressoam comigo. E aí eu comecei a conectar com as histórias das pessoas também. É muito louco isso, né? Não sei porque... E aí, para a mente entender que eu tinha que desapegar de algumas pessoas, que estava tudo certo, cada um seguir seu caminho, foi assim, né? A gente fica apegado às histórias antigas. Nossa, mas cada dia, a gente se torna um ser diferente e vai alinhando e se conectando com pessoas que estão ressoando ali com você.
É isso, passa a palavra. Eu era muito assim também, gente. Eu era muito perdida, e eu tinha essa coisa de que eu tinha que achar o meu propósito, mas ao mesmo tempo eu calava quem eu era, que era esse ser extremamente intuitivo, conectado à espiritualidade desde que eu me entendo por gente, desde muito nova. Só que eu queria ali encontrar o meu propósito de uma maneira cartesiana, em alguma coisa que já existia, sabe? Aquelas pessoas que nascem e falam, ai, não, que meu sonho da minha vida sempre foi ser médico, porque eu quero salvar pessoas, e eu nunca tive isso, assim. E aí eu ficava perdidíssima e revoltada, porque tudo que eu me propus, eu me colocava para fazer ali, eu falava, não, vai dar certo, e dava certo, porque eu sou muito esforçada. Mas eu estava ali na minha plena potência? Com certeza não estava. E aí eu ficava me pegando nesses movimentos de tipo, gente, não é possível que só eu não tenha um propósito. Porque todo mundo está aí dizendo que tem propósito, que nasceu para fazer isso, e que quando está fazendo esse trabalho está feliz da vida, e tu não sei o que, não sei o que lá. E eu ia muito feliz dos meus trabalhos, porque eu sou uma pessoa muito feliz, mas nem todo mundo tem esse privilégio de ser uma pessoa feliz, e aí tudo que você faz se floreia em torno disso. Mas ainda assim eu tinha essa coisa da desconexão com o propósito, até que um belo dia, depois de bastante tempo de terapia com a psicóloga, eu decidi olhar para isso numa sessão de Theta Healing, e aí eu cheguei lá e levei para ela essa questão, falei, cara, levei para ela porque é a mesma pessoa, tá? Minha psicóloga, ela também é Theta Healer. E aí eu falei, eu quero olhar essa questão do propósito. E foi uma sessão tão linda, assim, tão incrível. E aí, chegando lá, a espiritualidade, que sempre falava comigo, falou, olha, a questão é que você está procurando uma coisa que não é bem isso. O propósito não é essa coisa do que você faz. O seu propósito é ser feliz, o seu propósito é se melhorar enquanto pessoa, enquanto espírito. E quando eu entendi que o meu propósito era ser feliz, eu entendi que essa era a minha bússola. E que enquanto eu estava buscando um propósito num fazer, numa profissão, eu não ia ser feliz porque eu estava querendo me encaixar na caixinha da profissão A, B, C ou D. Eu estava deixando de conectar com aquilo que era o meu sentir, com aquilo que é dentro de mim. Nem tudo que está dentro de uma profissão se encaixa com aquilo que faz sentido para você. Então, isso é muito importante, porque enquanto eu estava ali tentando me encaixar em algum lugar, eu estava me desconectando de mim, porque eu queria encaixar no propósito já pronto que alguém tinha escrito lá no passado. E com isso eu estava deixando de olhar para o meu lugar, para o meu sentir, para aquilo que fazia realmente o meu coração se mover e bater mais forte. E aí, quando eu entendi, tudo foi se alinhando. Não se alinhou do dia para a noite, porque todo processo terapêutico é um processo. Estamos aqui todas terapeutas para poder dizer isso. Não adianta você fazer uma sessão só de terapia holística para você apagar o seu incêndio. É preciso processo terapêutico. Então, procure terapeutas que não olhem para o seu problema, porque você não é só o seu problema. Procurem terapeutas que olhem para a sua potencialidade, porque você é potencial. Você pode ser isso que você é e muito mais. Então, quando você encontrar terapeutas assim, se agarre nelas, mas eu já te dou dicas. Temos 3 aqui que olham dessa forma para os outros. Então, assim, tudo foi se alinhando no meu caminho, porque eu finalmente entendi que o meu propósito não era a minha profissão. O meu propósito era ser feliz. E isso me fez tão bem, porque eu entendia que quando eu não estava tão bem com a minha profissão, estava tudo bem olhar para um outro lado. Porque eu me sentia muito fracassada quando eu olhava para a minha profissão e dizia, putz, não tá legal, isso aqui não tá me movendo. Aí eu sentia, cara, eu vou me desconectar, eu já não tenho propósito, ainda vou me desconectar disso aqui. Então, faz todo sentido. Gente, como as nossas histórias realmente se Não, e conectam. é muito engraçado você falar isso, porque aí entra num peso de que eu sempre fui muito olhada e muito cobrada de que eu não tinha força para poder terminar. Ai, Fabiola, mas você começa e não termina nada. Ai, Fabiola, mas você não consegue concluir nada. Tudo que você começa, você não termina.
era um peso gigantesco para mim, porque aí eu ficava olhando para aquilo e falava, gente, por que que eu não termino as coisas? Qual é o meu probleminha de cabeça? Que eu não consigo terminar? Por que eu iniciei esse curso e agora eu não quero olhar para o curso mais? Por que que eu iniciei isso aqui e agora eu não quero olhar para isso mais? Por que que eu estou aqui me afundando nesse estudo que não faz nenhum sentido para minha vida? Nem gosto desse povo aqui. Por que que eu estou indo nesse lugar onde eu não gosto desse povo aqui? E, então, isso tudo fez um boom na minha cabeça. A partir do momento que eu entendi isso, entendi que eu não precisava estar ali em lugares que eu não pertenço, com pessoas que não pertenço, sabe? E tá tudo bem. E o melhor foi quando eu entendi a leveza de que tá tudo bem. Tá tudo bem, cada um no seu quadrado. Se o seu quadrado é amarelo, ele é amarelo, o meu é verde, tá tudo bem. Isso foi muito bom. Foi muito bom. Fabiola, só uma coisa antes da gente realmente finalizar aqui. Eu acho que a gente poderia trocar essa palavra de não pertencimento para não ter conexão, Isso. né? Porque a gente pertence, isso está chegando muito assim forte para mim, que a gente pertence ao todo, né? Isso, Todo mundo exatamente. está conectado. Mas o que realmente gera essa conexão um com os outros são as histórias, é a bagagem, é os pensamentos, é o que a gente vibra por dentro. Porque quando a gente, por exemplo, se aqui um momento eu decido que eu não quero mais falar de espiritualidade, não quero falar de autoconhecimento, eu tenho certeza, se vocês duas continuarem nesse caminho, a gente não vai se conectar mais. Porque a ressonância ali acabou. Pra quê? Os Fabiola e Babi só falam espiritualidade e autoconhecimento. Então, eu entendi isso comigo, que algumas pessoas do meu ciclo de amizade foram embora porque essa ressonância, né, elas não acontece mais, né? Existe um amor, um respeito muito profundo. As nossas histórias se conectaram uma hora ali na vida, porque por causa dessa vibração, por causa dos sentimentos, de tudo, mas cada uma que saiu, eu saí do caminho delas, elas saíram do meu caminho, foi porque realmente as coisas pararam de se conectarem, de se encontrarem. E é isso, assim, que eu tenho para falar. Babi, você quer finalizar com alguma coisa? Quer falar algo? Não, quero dizer que deixar aqui meu testemunho de amor a vocês e de gratidão à espiritualidade, que sempre me encaminhou para os momentos certos e para os lugares certos. E dizer que se você que está ouvindo a gente aqui se sente nesse momento assim, perdido, perdida, eu quero te dizer que se perder também é caminho, porque todas as vezes que eu me perdi, eu pude me encontrar nesse movimento e entender o porquê que eu estava ali, o que que eu estava fazendo ali, mesmo quando eu estava muito perdida no movimento do corporativo, ainda assim tinha alguém para me dizer, nossa, eu gosto tanto de estar perto de você porque as suas conversas são diferentes. E o que que era diferente em mim? Era, na verdade, isso que é inato, que é a minha conexão com a minha espiritualidade. Então, mesmo estando perdida, para mim, eu acredito que a espiritualidade sempre me botou nos lugares certos, porque todas essas pessoas estão até hoje na minha vida. Mesmo que elas não estejam aqui todos os dias falando comigo, mas até hoje essas pessoas falam comigo porque se conectaram comigo lá atrás de uma forma tão genuína que nada disso se perdeu. Então, mesmo quando você sentir que está perdido, que está perdida, saiba que você está no lugar certo, porque se perder também é caminho e também faz parte de encontrar o caminho certo. Quando você se perde, você olha, não era essa rota, vou voltar de lá de trás, de onde eu sabia o que eu estava fazendo, e vou recomeçar. Vou seguir um outro caminho a partir de lá, que era a última vez que eu me conectei. Então, volte para o seu coração, volte para o seu sentimento. A sua felicidade é a sua bússola, e desde que você não esteja fazendo mal ao outro, use isso como o seu instrumento de se encontrar nesse mundo. Reconecte-se com a sua espiritualidade, seja ela qual for. Não precisa de religião, mas a sua espiritualidade ela está aí dentro de você. E conecta com o seu coração, com essa bússola que é o nosso verdadeiro caminho. Porque primeiro é preciso você se encontrar dentro de si, para que depois você consiga se transbordar no mundo que está aqui fora. E quando você se encontrar dentro de si, você vai ver que tudo aqui fora faz sentido. Porque, de verdade, o que estava faltando era fazer sentido dentro de você, para você mesmo. E é Exatamente. isso.
Muito obrigada, gratidão. Eu também amo muito vocês aqui. Agora vai ser, né, declaração de amor. Mas é exatamente isso, Babi. Gente, e é muito louco. A Babi tava falando e o que eu queria falar, ela falou, cara. E é só para agora finalizando mesmo, ultimamente, nesses últimos 2 meses, 3 meses, como que a gente está muito alinhada com nossos propósitos e com a gente mesmo, a gente recebe as orientações e aí a gente vai falar uma com a outra. Eu também recebi isso, eu recebi cada uma na sua maneira, né? Que entende, mas no final tá se conectando, então é exatamente isso. E o que a Babi trouxe, antes da gente finalizar, acho que é muito válido a gente observar. Primeira conexão é com a gente mesmo. Então, se conectar com o que o nosso coração fala, o que a gente quer, conectar com o nosso ser. Quando a gente começa a conectar com o nosso ser, entende como nós funcionamos, aí a gente vai criar conexões com outras pessoas de uma forma verdadeira. Então, é isso. Eu agradeço todo mundo que está nos ouvindo aqui. Deixa o like se vocês gostaram, se não gostaram, deixa o like também. Comentem aqui pra gente como que tá essa conexão com vocês mesmos, com as pessoas no seu ciclo. E deixar, mais uma vez, agradecimento. Curtam nossas páginas, vai ter muita coisa, novidade lá, né? E tem um grupo no Telegram também, se alguém tiver interesse de estar gerando essa conexão mais forte aqui, trocando esse bate-papo, né? A gente está disponibilizando alguns assuntos só naquele grupo. A gente vai deixar o link também para vocês, tá bom? Um beijão. E alguém quer falar antes, qualquer coisa, de finalizar? Vai. Não, só quero saber, pode ter mantra hoje? Hoje chegou Esquecemos. um tão bonitinho, nossa, chegou um tão bonitinho. Vamos lá. Vai, no mantra. Mantra do episódio de hoje. Respira, surta, entrega e confia. É sobre isso. Hoje foi fofinho, não teve grito. Não teve nem berro, gente. Estão nem podendo reclamar. Um grande beijo, gente. Tchau, gente. Até a Tchau. próxima.